Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é William Prado, eu sou engenheiro de redes de automação. Bom, pessoal, hoje eu vou criar um conteúdo aqui bem simples, né? A gente já tem bastante conteúdo desse tipo, tanto no YouTube quanto na comunidade, em língua portuguesa. Mas ele faz parte aí da estrutura, né, que eu quero montar aqui para o canal Network Automation BR, para compartilhar com vocês conhecimento, né, em automação de redes. Então, praticamente tudo que a gente vai fazer aí de planos, né, de ferramentas de automação, de frameworks, nós vamos precisar de uma ferramenta aí que tem o papel de Network Source of Truth. Então, hoje a gente vai fazer a instalação do Netbox Docker, né, em alguns minutos aí, jogo rápido, que é um vídeo aí que vai complementar aí os próximos passos aqui do canal. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Beleza. Show de bola. Bom, aqui eu tenho uma máquina rodando com Debian 12.10, né? Instalação limpa, apenas com SSH. Fiz a instalação apenas do protocolo SSH aqui para poder fazer o acesso remoto dela, tá? É uma máquina que não tem nenhum outro pacote instalado, então pode ver aqui que o comando docker ele nem é reconhecido, o comando git também não é reconhecido, enfim. E o primeiro passo aqui é a gente fazer a instalação do Docker, né, e do Git, né? A ideia é utilizar o próprio repositório do Netbox Docker para a gente instalar aqui, né, o container oficial aqui, né, usar a documentação oficial do Netbox para subir essa estrutura com container, beleza? Só que antes da gente fazer um Git clone, a gente precisa instalar o Git, na nossa máquina virtual. Então, o que que eu fiz aqui? Você sabe que na pasta OPT eu tenho um arquivozinho aqui, né, um shell script. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada rápida. Que ele basicamente ele vai fazer a instalação para mim do Docker, né, do Compose, do wget, para se for necessário, o curl e o Git, beleza? Então esse script aqui ele faz esse papel aí, e faz a instalação super rápida aqui para a gente, tá? Então, chmod 775 install dependencies. Então, deixa ele fazer aqui a instalação, jogo rápido, e aí a partir dessa instalação a gente vai poder usar o Docker, a gente vai fazer o git clone do repositório e vamos subir o Netbox Docker. Jogo rápido, é, e a gente já vai ter a aplicação aí rodando super rápido, super tranquilo. O Netbox Docker, pelo menos eu, no meu dia a dia, eu utilizo esse formato de instalação do Netbox, facilita aí a subir a aplicação, derrubar, fazer algum tipo de migração. Então, eu acho muito mais fácil, mas a gente entende também que não é todo mundo que ainda tem esse conhecimento em trabalhar com container, Docker, né? Mas aqui a gente vai fazer essa instalação aí rápida, beleza? Bom, enquanto tiver algum tipo de instalação do próprio Netbox, né? Enquanto a gente chegar ali no passo de subir os containers, ele demora um tempo. Eu vou adiantar o vídeo aí para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas a ideia é que é super simples, né? É acessar, fazer o git clone do repositório e subir os containers, acessar a aplicação, criar um usuário admin e simplesmente acessar o Netbox. Essa aqui é a finalidade do vídeo, beleza? Então, feito a execução aqui do shell script, depois, inclusive, pessoal, eu tenho esse script num repositório de um curso que a gente fez no ano passado, Event Driven Network Automation, mas eu também vou colocar ele aqui nos comentários do vídeo aqui no YouTube, beleza? Para facilitar aí a utilização de vocês. Bom, beleza. Tendo aqui então o Docker instalado e o Git, agora a gente pode acessar aqui o repositório do Netbox Docker, Netbox Community. E aqui, pessoal, ele já dá inclusive o passo a passo aí, né, do que tem que ser feito, né? Então vamos fazer passo a passo aqui, ó. Vou fazer o Git clone. Ele vai gerar a pastinha aqui do Netbox Docker. A gente pode avaliar aqui, ó, Netbox Docker. Próximo passo, acessar a pasta. E ele recomenda aqui fazer a cópia, né, de um arquivo de exemplo, né, que é o override aqui, para a gente poder fazer indicação de porta ou algum tipo de modificação aí no nosso Docker Compose. Então, acessei aqui já a pasta, a gente faz a cópia do override.
E aqui, pessoal, né, já aproveitando, a gente pode inclusive acessar esse Compose. E aqui a gente pode fazer várias modificações aí na estrutura do Netbox, tá? Perceba alguns pontos importantes aqui, né? A porta que a gente vai utilizar para acessar o Netbox é a porta 8000, né? A porta externa. E aí ele vai fazer esse redirecionamento para a porta 8080 interna do container. Então, na hora da gente fazer o acesso ao Netbox, a gente vai botar lá o HTTP, o IP da máquina e a porta 8000, tá? Ah, William, eu queria mudar isso, queria botar 8080 ou porta 9000. É exatamente nesse arquivo aqui que a gente faz esta modificação, beleza? Então, a gente pode mudar aqui para 8080, por exemplo, ó, beleza? Que mais? Aqui embaixo, ele já faz o download das imagens, né, com o Docker Compose Pool. Então, ele vai lá no repositório, né, de registros de imagens de container. Lá vai ter a imagem aqui oficial, né? Ele vai fazer o download para a nossa máquina virtual e depois eu vou subir esses containers, subir de fato a estrutura do Netbox. Antes de fazer esse trabalho do Docker Pool, do Docker Compose Pool e do Docker Compose Up, eu gosto de fazer uma leve modificação aqui na minha estrutura, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dockercompose.ie. Aqui está toda a descrição, né, de infraestrutura como código, então de todos os containers para a estrutura do Netbox funcionar, beleza? E eu gosto de fazer uma modificação exatamente aqui, ó, nestes timeouts. O que que acontece? A primeira vez que a gente sobe o Netbox, quando a gente faz o Docker Compose Up, um dos processos na hora de subir esses containers é criar todo o banco de dados, criar todas as tabelas, e isso geralmente ele leva um tempinho para que isso aconteça. Obviamente que depende do ambiente que você está rodando, né? Depende da máquina virtual, do servidor que você tem. No meu caso aqui, esses timeouts, eles estouram aí no momento que eu faço o Docker Compose Up. Então eu preciso fazer uma modificação que é adicionar um pouco de tempo para que o processo ele flua sem nenhum tipo de problema. Então, já vou chutar o balde aqui, né, para evitar dor de cabeça. Já vou colocar aqui 500 segundos para ele começar a avaliação. Timeout, vou botar 30 segundos. O intervalo a gente pode deixar, botar 30 e eu gosto de adicionar um outro parâmetro aqui que é o retries. Vou deixar ele para fazer 5 tentativas. Então, chutei o balde aqui, né? Coloquei aí valores mais altos para que o processo ele flua bem, beleza? Vou salvar o arquivo. Vou sair com o Ctrl X. E aí agora a gente pode fazer o Docker Compose Pull. Percebe que ele está fazendo o download das imagens, tá? Lá no Docker I/O. Então está baixando o Valkey 8.1 Alpine, banco de dados Postgres 17 e o container do próprio Netbox, né? Então ele faz o pooling disso tudo aí. E aí depois, através do que está escrito lá no Docker Compose, ele interliga essa estrutura, esses containers e faz com que a aplicação funcione. Então, vamos aguardar aqui o download. Para a gente subir depois Docker Compose Up, a gente já vai conseguir ter uma visibilidade do que vai estar acontecendo. Vamos só aguardar aqui a última imagem terminar o download e a gente já pode subir a estrutura. Bom, pessoal, beleza. Finalizou. Então a gente pode ver, inclusive, aqui em Docker Image LS, as 3 imagens aqui que ele fez o download. Então agora, Docker Compose Up. Poderia usar o traço D aqui já? Sim. O que que o traço D ele faz? Basicamente, ele vai colocar os containers, né? O Docker vai subir os containers e depois ele vai colocar isso no modo background, ou seja, ele vai continuar aí subindo os containers e a gente vai ter o terminal disponível aí para a gente continuar o trabalho, né? Como se ele rodasse em background. No primeiro momento, eu não vou utilizar o traço D porque eu quero ver todos os logs, né? De toda a estrutura sendo ativa aqui, né? Então, vamos fazer o Docker Compose Up. Esse processo, igual eu comentei, ele leva um tempinho, então vamos aguardar, vamos ver o que que acontece. Bom, pessoal, finalizando aqui então a instalação, né, dos containers, a gente já pode fazer um primeiro teste. Então, deixa eu só confirmar aqui, na verdade, o IP da minha máquina, que é http dois pontos barra barra 92.168.246.91 2.8080.
Então acho que é 192. Também não. 193. Vamos ver se é esse P aqui. Ainda está finalizando. Tá, beleza. Deixa eu confirmar aqui. Qual é o IP dela? É o 191. Espera que eu estou acessando o IP errado. Aí, maravilha. Então, beleza, o Netbox instalado, tá? Mas eu não tenho usuário ainda para acessar ele, beleza? Então, o que que eu vou fazer agora? Ó? Perceba que como eu não dei o traço D no momento que eu fiz o Docker Compose Up, eu consigo ver os logs aqui, né, dos acessos, né, de quem está tentando acessar e tudo mais. Então, agora eu vou dar um Ctrl C, vou derrubar os containers. Tudo funcionou, beleza, gente. Ele já abriu ali o front-end, né? Então agora a gente vai rodar ele com traço B, né? E aí, pessoal, vocês vão ver que agora, depois que já, igual eu comentei, né? No primeiro deploy aqui dos containers, até criar o banco, o relacionamento entre tabelas e tudo mais, isso leva-se um tempo, tanto que a gente consegue ver aqui, né? Tudo acontecendo, né? Toda essa parte aqui do Django criando as tabelas. Agora que tudo já está criado e pronto, a aplicação ela sobe muito mais rápido, beleza? Então o tempo ele é bem rapidinho e ele já vai estar disponível para a gente fazer o acesso. E voltando aqui na documentação do próprio Netbox, o próximo passo é a gente executar um comando dentro de um container, né? O container do próprio Netbox. A gente vai, como se fosse acessar o container do Netbox, aplicar um comando lá para criar um super user, para a gente poder fazer o acesso no front-end do Netbox. Então, vamos aguardar aqui o processo do Netbox para ele voltar e a gente já executa esse comando, acessa e vê como que vai ficar. Beleza, pessoal. Netbox está up. Veja que agora eu tenho o terminal disponível, né? Com um traço D. Então, eu posso rodar o comando Docker PS, que a gente consegue ver aqui a estrutura do Netbox funcionando, né? Os containers, os IPs, o IP de acesso. Todos os containers estão healthy, significa que eles estão funcionando, estão ativos, né? Isso é um bom sinal. Então, agora, acessando aqui a documentação, a gente vai copiar esse comando, copiar, e eu vou executar ele exatamente aqui, ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Então, Docker Compose exec, ele dentro do container do Netbox, ele vai rodar lá no manage.py, né? Que é um gerenciador ali do Django. E vai disponibilizar para a gente no terminal para criar esse usuário. Então, eu vou chamar ele de William, não vou colocar senha, desculpa, não vou colocar e-mail, a senha, vou colocar uma senha minha aqui. Beleza, super user criado com sucesso. Vamos testar. Beleza, pessoal, já temos aqui o Netbox na versão, deixa eu confirmar qual a versão que ele está rodando. 445, né? A 451 aqui parece que já está até disponível para instalação também. Mas enfim, o Netbox já está aqui disponível, a gente já pode utilizar. A ideia desse vídeo aqui não é falar sobre o Netbox em si, né? Todos os recursos que ele tem, até porque tem muito conteúdo já na internet falando sobre como criar os objetos aqui no Netbox, os devices e etc. A ideia minha aqui era mostrar para vocês como subir ele. E depois, nos próximos vídeos, a gente já vai utilizar o Netbox como parte da nossa stack aí de desenvolvimento de automação de redes. Beleza, pessoal? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Obrigado e até mais.